Uma verdadeira bomba caiu literalmente na casa do Lula. Essa matéria do Poder 360 de hoje, vamos atrás do filho do cara de Sócrates em referência a Lulinha, é uma verdadeira bomba e explica muita coisa, o que ocorreu ontem naquela operação da PF. E aqui a gente vai desmembrar toda essa matéria e o que está por trás dessa narrativa que a base governista está colocando, neste caso, referente a Sóstenes, tá? Vamos atrás do filho do cara de Sóstenes em referência a Lulinha. Beleza? Olha só. Alvo da operação da PF, líder do PL na Câmara, afirma que é ação é cortina de fumaça para proteger o filho do presidente. E foi mesmo, né? Vocês viram que a dosimetria lá no Senado foi aprovada e Sócrates foi um cara que teve o tempo todo lutando, fez um papel, inclusive, que poucos deputados da base de oposição fizeram nessa questão da luta a favor da anistia. Vocês viram deputados que foram, praticamente todos, né, a maioria, foram eleitos com base do apoio de Bolsonaro, e também senadores não fizeram absolutamente nada, ficaram omissos, e Sócrates se destacou nisso, né? Agora, Sócrates, ele foi alvo e encontraram lá na casa de Sócrates um grande montante de espécie de dinheiro, né? Parece que 430 mil, 420 mil, se não estou enganado, mas vocês viram que na imagem o dinheiro estava todo lacrado com registros, ou seja, um dinheiro escuso, um dinheiro de propina, acho que não ia vir tão organizado, mas ele disse naquela sustentação que ele fez durante a imprensa de ontem, ele falou que, olha, nós vamos perfeitamente explicar tudo isso, está com os advogados, contadores, enfim, foi feito todo o processo de declaração devido. Agora, o que diz essa matéria? Olha só o que diz essa matéria. Primeiro que Sócrates, ontem mesmo, ele escreveu aqui, olha, o Brasil precisa saber quem é o filho do rapaz. Quem é o filho do rapaz? Quem é o filho do rapaz? Hã? Ele falou isso aqui, olha, 10h52 da manhã. 10h52 da manhã, acho que ele já tinha dado aquela entrevista para a imprensa explicando o que tinha ocorrido. Mas veja bem, aqui, nesta matéria, um documento, o Poder 360 antecipou em 4 de dezembro que a operação da Polícia Federal tornou pública nesta quinta-feira, né? Então, essa informação de que o filho do presidente recebeu mesada do careca lá do INSS no exato valor de R$300 mil, né? E mostrou proximidade com Lulinha, com Roberta. Veja, eles tiveram, vamos dizer assim, uma informação muito bem privilegiada nesses laudos aqui, como você pode ver, nesse laudo 463/2025, né? Onde diz que os pagamentos foram feitos por Pix, R$300 mil, em favor da RL Consultoria e Intermediações, né? Então, o Poder 360 tentou entrar em contato com o Fábio Luiz, mas ele não teve acesso. Lógico que ele não ia ter acesso, ninguém vai falar sobre isso, né? E o advogado Marco Aurélio Carvalho, à época em que foi revelado o pagamento de 300 mil ao filho do presidente da República, disse, não consegui falar com o Fábio, talvez por causa do fuso horário, né? Parece que Fábio está na Europa. Veja, essas tentativas da oposição em trazer o filho do Lula para explicar essa mesadinha, isso obviamente iria acabar de vez com essa imagem que a gente sabe que é sustentada pela mídia paga por parte da base governista. E claramente esse discurso que faz Lula em dizer, olha, que todos os acusados precisam ser investigados, isso é balela, a gente sabe que é papo de malandro, papo do cara que realmente não tem mais vergonha da cara, ele perdeu totalmente o sentido. Então ele vai ficar sustentando essa falsa verdade que ele leva desde que ele era sindicalista. Agora, veja bem, quando se manifesta o Lula, né, ele gosta de brincar com as coisas sérias, né, ele não tem senso do ridículo. Ele diz nesse vídeo que a fraude do INSS, se tiver filho meu, deve ser investigado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Primeiro, o que eu posso te dizer de opinião é que a decisão de apurar esse fato foi do governo. Veja bem, vamos lá.
como funciona isso? A investigação, obviamente, foi feita pela PF. Agora, a PF tem autonomia. Claro que as indicações por parte dos cargos de comissão, né, aqueles cargos políticos, ela vem, sim, indicado pelo governo. Mas a PF tem funcionário público. Aí você vai falar para mim, não, mas tem funcionário público que é petista. Mas tem funcionário público também que é de direita. Isso é normal. Agora, eles têm autonomia. E existem umas questões relacionadas às investigações em curso que estão em sigilo deles, internos. Ou seja, nem o presidente da República sabe que está sendo investigado. E ele está sendo investigado 24 horas por dia. Aí por que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade, a nossa querida Ministério, a Controladoria Geral da União, levou praticamente 2 anos fazendo investigação. Porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. 2 anos fazendo essa investigação, sabiam que o filho dele tinha algum tipo de envolvimento que existia, mesmo assim ele concordou. Ele concordou em investigar o próprio filho. Beleza. Então é simples, é só levar o filho dele lá para a CPI, enfim, tá tudo certo. E a operação demorou. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira o desfeito. Mentira. É Mentira. Ele não comunicou nada. Se reparar, é sempre o jornalista que pergunta. Percebe? Essas coisas, e inclusive a oposição, precisa estar muito esperta a isso. Então vamos lá, Sóstenes, se alguém estiver vendo o vídeo, enfim, Sóstenes é muito simples, cara. Você chega, olha, pega essa fala, coloca lá no painel da Câmara, dizendo que se tiver filho meu tem que investigar, convoca a própria base governista e faz a indicação, e faz o chamamento, pô. É muito simples, pô. Ele mesmo está autorizando, O que não dá para fazer é isso fora do plenário. Que nós convocássemos a CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Aí o pessoal entendeu que não era correto o governo fazer uma CPI e deixou a oposição fazer a CPI. Mas eu achava que como... É o nosso Biden brasileiro. Eu acho que a gente tem que tratar ele com carinho, porque vai ser talvez os últimos meses que a gente vai dar muita risada. Quer dizer que ele sabe que o negócio é contra ele e ele permitiu que a oposição fizesse. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele acabou de falar. Nós tínhamos descoberto a denúncia, a bandidagem, a corrupção, a roubalheira, a gente tinha que fazer a CPI. Por bem, essa CPI está sendo investigada, sabe? No caso do INSS, nós já devolvemos para 4 milhões de pessoas 2 bilhões e 750 milhões de reais, e todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia. Pô, tá em segredo de Estado, não precisa estar em segredo de Estado. Ele disse que ia fazer um governo de transparência, enfim. Lula, ele é corrupto, claro que ele é corrupto, todo mundo sabe disso, mas ele se especializou. Esse cara é um mestre da mentira, ele é o pai da mentira mesmo. Acho que o diabo não é o pai da mentira, Lula é o pai da mentira. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Uma pergunta, por que lá? Porque nesse momento, qualquer um jornalista não fez a seguinte pergunta. Lula, beleza, você acabou de dizer que seu filho, se tiver algum envolvimento, vai ser investigado. Você falou com seu filho? Ninguém fez essa pergunta, era uma pergunta muito simples. Qualquer jornalista podia levantar a mão. Lula, você falou com seu filho sobre essa questão? O que ele disse para você? Ele recebeu ou não? Ele não falou? Ele pode dizer assim, não falo com meu filho porque eu sou presidente, tenho uma agenda. Imagina, é um descalabro, isso daí tá acabando, arruinando com a campanha dele. Ele teria que falar, olha, eu falei com meu filho e ele disse que é mentira. Mas ninguém faz essa pergunta, por quê? Porque tá todo mundo no bolso lá. Se tiver meu pai que já morreu, não. Sabe? E ele brinca. Ele brinca com as coisas. Vai ser investigado. Olha lá, o Haddad, ele joga... Com essa seriedade, entendeu? Vai ser investigado. Ele ri, ó. É o seguinte, cara, É o seguinte, cara, sabe? ele fala assim, não mano. É possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se apropriar
expropriar. Caraca, o cara, dinheiro ele do é aposentado. psicopata, bicho. Com Ele promessas não é falsas. possível. Então, Não é veja, possível. Ele sabe que é eu do governo dele. É o cara lá não do sou da PDT. CPI, Ele nomeou, eu foi o não sou ministro delegado dele. da Polícia Federal e não sou ministro da Suprema Corte. O que eu posso Não, é dizer lógico pra que ele não é. você É lógico que ele não é. naquilo que Todo mundo depender sabe. da presidência da República, tudo será feito para que a gente dê uma lição a esse país. Olha, Esse país tem condições de ser um país honesto. não. O Brasil não tem condição de ser um país honesto. O Brasil não tem condição de ser um país honesto. Não tem. Historicamente, nós somos o país mais corrupto. E nós demos uma grande lição ao mundo ao eleger o ex-condenado. Obviamente, a gente mostrou para o mundo que, olha, o crime compensa. Você está mentindo. Só que aqui a gente vende e vive num conto de fadas. Dá vontade de vomitar vendo o vídeo do Lula, mas vamos lá. Aí você vê, também no poder, tem oposição, tenta mais uma vez convocar o filho do Lula na CPI do INSS. Claramente o deputado Van Hatten vai ficar frustrado, vai de novo protocolou, mas não vai acontecer nada, cara. Não consegue. Assim, ia ser uma loucura. Esse cara lá na CPI ia ser uma loucura. Esse cara falando. Ele ia ser esculachado, né? Ele não tem nenhuma proteção. Tá lá, acho que se não me engano, aqui no Poder 360, se não me engano, ele tá na Espanha. Se não me engano, o filho do Lula. E aí, para fechar, a gente tem esse áudio mostra a careca do INSS e empresária em articulação sem licitação. Então, Roberta Luchicinga recebeu 1,5 milhão em 5 parcelas de R$300 mil. Né? Então, os novos desdobramentos da operação que apura a fraude. A questão dos sócios, o deputado de oposição, ele tem, com certeza, as informações necessárias para destruir o governo Lula. Mas não depende só de sócios. Ele precisa ter uma base forte. A gente sabe que, nos últimos tempos, a oposição tem se mostrado muito intencional com relação às questões de interesse realmente do Brasil, né? Muitos deles caminhando para o centrão, outros fingindo que não são com eles, a questão da anistia. E claramente Sócrates é um dos poucos deputados que defendem a direita do Brasil. Obviamente existem diversos deputados, não vou ser injusto, mas Sócrates acho que é um dos que mais se destacam. Sócrates mereceria facilmente ser um senador. Eu acredito que pela força dele, por toda a dedicação e principalmente a lealdade que Sócrates tem, acho que ele mereceria. Bom, o que a gente vê aqui nessa tentativa da investigação da PF é que Sócrates, com certeza, terá muitos problemas. E acho que a maior intenção é realmente fazer com que Sócrates perca o seu mandato. Então, se precisar armar, se precisar fazer alguma coisa, vamos fazer direito, e Sócrates vai perder o mandato, vai ficar inelegível. E aí vai virar um articulador político, o que também não deixa de ser ruim. Mas é claro, perdendo os direitos políticos, se perde também a força e claramente também se tem problemas judiciais muito mais fortes. Então, Sócrates agora ele vai ter que se defender. Então, ele vai estar dividido. O que nós esperamos? Esperamos que os deputados realmente de direita, aqueles que, olha, falta tão pouco tempo, estamos no final do ano, tá certo, tá as festas aí, mas eu acho que a galera precisa se juntar e não pode entrar janeiro achando que tudo vai melhorar. Não vai, né? A gente tem aí o Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, que está fazendo um excelente trabalho e, obviamente, sabe que os desafios são gigantes e não vai descansar. Está todo dia participando de podcast, todo dia fazendo vídeo, todo dia percorrendo o Brasil. E é isso mesmo que tem que fazer. E eu acredito que até os outros partidos que que vão se agregar à direita, à campanha do Flávio, precisam também manter o foco e não pensar que somente uma festinha de final de ano vai salvar o Brasil, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo que vai apontar muita coisa para o futuro. Espero que Sócrates consiga passar por isso. Espero de coração que Sócrates consiga vencer aí esse grande desafio e a gente torce para que Lulinha seja chamado e realmente sente na cadeira lá da CPI. Vai ser maravilhoso a gente destruir o ex-condenado.